Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje farei um vídeo um pouco diferente. Eu gostaria que vocês, os quais pudessem, que vocês assinassem a petição que estou colocando na descrição. É uma petição que foi encaminhada para mim por uma colega de Facebook. O nome dela é Marina. E a Marina está muito preocupada porque o STF está julgando o mérito de uma determinada questão, da questão das pessoas terem direito a alguns medicamentos de alto custo e como isso passará a se processar. O STF está julgando que os medicamentos que não estão na lista do SUS, que não foram aprovados pela Anvisa, esses medicamentos de alto custo não poderão ser dispensados, não poderão ser, as pessoas que têm familiares ou que estão doentes, que desejam ter acesso a esses medicamentos por meio do SUS, porque são medicamentos muito caros. No caso da Marina, é um medicamento que o tratamento da filha dela, uma filha pequena, ela tem uma filha de mais ou menos 3 ou 4 anos de idade. Eu tenho acompanhado esse tratamento da filha dela, de certo modo, pelo Facebook, porque lá é que ela sempre posta toda a rotina dela, de como é essa vida, que é uma vida que não é fácil, essa vida de depender do SUS para medicações de alto custo, que muitas vezes nem temos no Brasil. No caso, a medicação dela, eu vou colocar em detalhe para vocês, cada uma dessas questões, mas é uma medicação que o custo seria de R$26 mil, mais ou menos, por mês. O STF está julgando, eu estou colocando o link também, está julgando que se não está na lista do SUS, os benefícios, no caso, seriam cortados. Porém, existem várias questões aí a serem discutidas, porque obviamente a União não pode permitir que um medicamento que não esteja aprovado por órgãos competentes, um medicamento cuja a comprovação científica de sua eficácia não foi devidamente comprovada, a União não pode permitir que esse medicamento seja dispensado para a população ou que de alguma forma isso seja custeado pela União, pois inclusive um medicamento que não foi aprovado por testes clínicos, que não teve a sua comprovação de eficácia bem delimitada, esse medicamento obviamente pode até fazer mal para as pessoas que vierem adquiri-lo, pode causar mais danos do que benefícios. Então sim, é muito compreensível que existam critérios, e esses critérios de aprovação para que as pessoas tenham acesso a esses medicamentos, inclusive medicamentos de alto custo, mas eles têm que ter eficácia e segurança devidamente, cientificamente comprovadas. Contudo, do que pude observar, estou colocando o link inclusive do debate lá no Facebook para que vocês possam acompanhar, do que pude observar da situação da Marina e do Tiago, que são os pais da Malu, eles estão muito preocupados porque o medicamento que eles precisam é um medicamento chamado TOB, que é a tobramicina inalatória, que é um antibiótico que é muito eficaz e que é um padrão de tratamento no mundo todo para quem tem a fibrose cística, como é o caso da filha dela, com complicações pulmonares, complicações de vias aéreas. E no caso, o TOB teria esse custo que eu falei para vocês e não tem disponível no mercado brasileiro, mas eles conseguem por meio da farmácia, por meio do acesso aí ao alto custo do SUS e que poderia ficar interrompido. É um medicamento que tem eficácia e segurança comprovada, é uma linha de tratamento padrão em todo o mundo, é um medicamento que está inclusive na lista da Anvisa, mas não está na lista do SUS. E eis o drama, porque a Anvisa já aprovou. A FDA americana, que é a Food and Drug Administration, a FDA, aprovou também essa droga, e ela de fato tem eficácia e segurança comprovadas, porém a Anvisa também veio aprovar, está na lista da Anvisa, porém ainda não está na lista do SUS. Então eles estão muito ansiosos de que o benefício seja cortado e eles não tenham mais acesso à medicação, que dá muita segurança para a filha deles. Inclusive nas palavras da Marina, eu estou colocando o link para vocês lerem tudo que ela escreveu. Nas palavras da Marina, fica mais barato você e mais seguro você ter acesso a uma medicação desse tipo do que o risco
de internações, que de fato aí o risco aumenta muito, e aumentando-se o risco de internações, aumentam-se os gastos e aumenta-se também a perspectiva de danos, a possibilidade de danos, a possibilidade de morte. Então, o que Marina tenta argumentar é que fica mais barato, apesar da medicação ser de alto custo, ela fica mais barato do que internação, do que UTI, do que constantes internações e todos os custos envolvidos nos processos de internação pelas quais a filha dela já passou. A filha dela já passou, inclusive, por internações, e que são procedimentos que ficam mais caros e mais arriscados do que, de fato, ter acesso à medicação todos os meses pelo alto custo, pelos benefícios do acesso ao alto custo de modo gratuito pelo SUS. Então, pessoal, se puderem, por favor, assinem a petição, que é uma petição que pede uma avaliação mais individualizada, uma avaliação caso a caso, porque muitas pessoas podem perder esse benefício de uma maneira um pouco arbitrária. E até vou ler aqui para vocês como o Tiago se expressou muito bem, o Tiago, marido dela. O Tiago escreveu assim: concordo que o Estado deve priorizar, zelar pela segurança dos cidadãos nesse caso, e isto passa pela regulação desses medicamentos. Porém, interromper o tratamento de milhares de pessoas para depois a gente ver como é que vamos nos virar com a Anvisa não me parece a melhor alternativa. No nosso caso, por exemplo, não se trata de alguma planta exótica da Ilha de Páscoa prometendo curar tudo que é doença. Trata-se de um medicamento já testado e, como eu já disse, já aprovado pela FDA, pela Anvisa e tudo. Só falta colocar esse medicamento na lista do SUS. Então, o que está faltando, agora sou eu falando, tem que haver uma maior rapidez do SUS para colocar os medicamentos que a Anvisa já registrou para o SUS botar esse medicamento na lista dele também, porque já está na lista da Anvisa. Agora, o que ocorre é que não pode se correr simplesmente esse risco por algumas decisões arbitrárias, porque esse medicamento já tem eficácia comprovada internacionalmente e não há substituto para ele. Para o nosso azar, ele não consta no Rename, que é a lista lá. A Pseudomonas, que eu acho que é a enfermidade específica, não vai esperar a Anvisa decidir se minha filha pode ou não retomar o tratamento. Sabe-se lá quanto tempo depois do STF dizer que este teve de ser interrompido. Então é isso, meus amigos. Eu peço para que vocês assinem a petição. De fato, essa petição, de certo modo, está servindo para que o STF, de alguma forma, fique mais sensibilizado com a situação de várias pessoas que dependem de medicamentos que já foram aprovados, que não estão ainda na lista do SUS, mas já estão na lista da Anvisa, já foram aprovados pela FDA, por outros órgãos. Então, eu gostaria que vocês assinassem para que haja uma sensibilização nesse sentido, para que o julgamento lá, para que as decisões não sejam tomadas de forma um pouco precipitada. Então é isso que eu queria comunicar para vocês. Me desculpem pela rouquidão de hoje. Obrigado e até a próxima.